E aí, o que acontece? A maioria dos alunos, eles focam num único eixo, que é o eixo do ensino. Por quê? Porque é onde estão inseridas todas as atividades obrigatórias. Então, é lá no eixo do ensino em que eu vou ter a grade curricular obrigatória, as disciplinas, né? Eu vou ter os laboratórios, né, de atividades práticas, então a clínica, o laboratório A, o laboratório B, o laboratório C. E as disciplinas não obrigatórias, que a gente chama de disciplinas optativas. Então, o eixo ensino é o eixo que vai construir a nossa base teórica e a nossa base prática, né, da aplicabilidade da teoria. No caso da saúde, geralmente é quando a gente começa a ter contato com o paciente, né, quando a gente começa a ter contato com técnicas dentro dos laboratórios, mas sempre embasado naquela teoria que você teve inicialmente. A maioria da carga horária dos cursos de graduação para que o aluno consiga se formar, colar o grau, conseguir lá o seu registro de classe, conseguir atender, a maioria dessa carga horária está concentrada no eixo do ensino. Por esse motivo, que o aluno acaba se concentrando no eixo ensino, como se a graduação se resumisse a isso, né? E uma outra justificativa, né, que faz com que a gente compreenda também por que 80% dos alunos acabam não explorando os outros eixos da graduação, que é a pesquisa e a extensão, é pelo aquele modelo que ele foi condicionado de estudar para a disciplina, fazer prova, fazer trabalho, conseguir boas notas, passar de ano. Então, ele vem com essa educação bancária que a gente chama, né, de reprodução, e ele acha que isso é suficiente. Então, muitas vezes é um excelente aluno que tira boas notas, excelentes notas, porém, ele acaba ficando nisso, que a gente chama que é a gente diz que é o básico da graduação, né? Vai contar outras coisas, que é o que a gente chama dentro da graduação e na lógica do currículo, de pontos extras. E onde é que eu capturo? Onde é que eu cato esses pontos extras, né, nesse mundo, nesse universo da graduação? Nos outros dois eixos que não são eixos obrigatórios, que são a pesquisa e a extensão. Vamos falar um pouquinho desses dois eixos. A extensão ultrapassa o muro da universidade, da faculdade e chega na comunidade, né? Então, a extensão ela pode ser dividida em projeto, em programa de extensão, enfim, tem várias modalidades de extensão. Normalmente tem um setor dentro da faculdade ou da universidade responsável por esses projetos, por essas atividades de extensão, e que lançam editais periodicamente, onde o aluno ou a aluna pode se inscrever, passa por um processo de seleção e vai participar dessa atividade de extensão, e lá no final isso vai gerar um certificado para ele, né, contabilizar uma quantidade de horas X, e isso ele vai colocar lá no currículo dele como uma atividade extra que ele fez dentro da graduação. Então, os alunos conseguem pontos extras, por exemplo, participando de atividades de extensão. Além desses pontos extras, a extensão é uma excelente oportunidade para o aluno e a aluna se aproximarem de uma realidade social. Ele não vai ficar naquele universo controlado, né? Naquele universo ideal que é a graduação a vida toda. Ele vai sair para o mercado de trabalho, ele vai encontrar pessoas, vai trabalhar com pessoas muito diferentes deles, vai ter pacientes de diferentes estruturas sociais. Então, a extensão ela acaba preparando esse aluno para este universo, que é uma coisa muito importante, além, obviamente, da qualificação do currículo. O outro eixo, que é um dos pilares da graduação, é a pesquisa. A gente acha que pesquisa na graduação é só o trabalho de conclusão de curso. Na maioria dos cursos, né, exigem que, para concluir o curso, eles precisam elaborar um trabalho de conclusão de curso, que pode só ser escrito e entregue para uma banca, ou ele tem que passar por um momento de arguição, de defesa, né? Onde ele vai escrever, entregar e ele vai defender este TCC. Só que o TCC, apesar de
o aluno, né, ser obrigado a fazer uma pesquisa, que pode ser uma revisão de literatura, a uma coleta de dados, de fato, a gente achar que é uma pesquisa, ele entra no eixo de ensino, porque é obrigatório. Então, o TCC ele não é uma atividade extra, ele é uma atividade obrigatória. Então, aonde que eu consigo fazer pesquisa, já que o TCC é uma atividade obrigatória, não é uma atividade extra? Onde é que eu consigo fazer pesquisa na graduação para que eu consiga, primeiro, viver essa experiência, né, da pesquisa e, segundo, para que eu consiga qualificar o meu currículo? Tem algumas possibilidades. A mais conhecida delas são os programas de iniciação científica, né? Programas que podem ser ligados diretamente na sua instituição de ensino ou para além dela, que pode gerar uma bolsa ou não, né? E você também participa de um edital de seleção, faz um projeto de pesquisa, submete esse projeto de pesquisa e, se aprovado, você tem em média aí 1 ano e 1 ano e meio para acabar a sua pesquisa, escrever um artigo científico, apresentar esse artigo científico num evento científico e tentar publicar esse artigo, certo? Então, os programas de iniciação científica é um caminho muito interessante para o aluno se aproximar desse universo da pesquisa. Além disso, tem os grupos de pesquisa, né? Tem faculdades, né? Tem universidade que tem os grupos de pesquisa e você pode se inserir em grupos de pesquisa. Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Na minha graduação, eu iniciei essa minha trajetória na pesquisa entrando num grupo de pesquisa, né? Eu entrei em 2 grupos de pesquisa e aí eu comecei a entender o que era pesquisa, né? A perceber que eu gostava de pesquisa, né? Que eu tinha um perfil para pesquisa, os professores também percebiam isso. E aí depois eu acabei participando de programas de iniciação científica e aí lá na graduação ainda eu consegui publicar um livro junto com professores, eu consegui publicar o meu TCC, né? Então, eu fiz o meu TCC em formato de artigo científico e publiquei esse TCC, que foi apresentado num evento internacional, ganhou premiação, eu ganhei outras premiações de outros trabalhos, tudo isso por conta dessa minha aproximação com o eixo da pesquisa ainda na graduação. E isso facilitou a minha vida pós-graduação, né? Quando eu saí da graduação, que eu disse, bom, o que eu quero? Eu quero fazer mestrado acadêmico, é o que eu quero, é o que eu gostaria de fazer, porque eu sempre quis, né? Lá na graduação já tinha essa ideia de ser docente, né? De ser pesquisadora. E aí o que me ajudou muito para que eu conseguisse ser selecionada num mestrado importante, né? Que é da Universidade de São Paulo, com bolsa de estudo, onde eu fiquei em primeiro lugar na colocação, na minha linha de pesquisa, né? Na minha área de concentração, foi o currículo que eu construí lá na graduação. E não foram as minhas notas que definiram o meu currículo, né? Foram todas essas atividades que eu acabei fazendo para além do básico, né, da grade curricular básica, que eu fui juntando tijolinho por tijolinho lá no meu currículo e quando eu precisei deste currículo, ele me ajudou muito. E foi um diferencial, foi o que, né, eu fiz uma prova teórica, assim, no mestrado, na seleção do mestrado, mas lá na prova de títulos, que a gente chama, quando eles vão analisar o currículo, é que vai definir se o fulano ou ciclano, o aluno A ou o aluno B vão entrar, ou se o aluno A vai entrar com bolsa ou sem bolsa e por aí vai. Então, com esses 3 eixos, você consegue, né, de fato explorar atividades não obrigatórias e que vão contar pontos para o seu currículo. Você vai conseguir, com isso, construir de fato um currículo diferenciado. E vale ressaltar que foi algo que eu não falei, que também no eixo ensino, né, a gente tem atividades que contam pontos extras, sim, no currículo, como, por exemplo, as monitorias. A monitoria, ela faz parte do eixo de ensino, é uma atividade extremamente interessante, é um diferencial no seu currículo. Então, por isso que é muito importante explorar os 3 grandes eixos da graduação
Diante de tudo isso, a gente se pergunta, meu Deus, e agora? O que eu faço? Certo, tem esse universo todo, fui lá, vi que tem um eixo de extensão na minha graduação e tem 50 projetos de extensão. Vi que tem 2 programas de iniciação científica, vi que tem 10 grupos de estudo de áreas que eu gosto, vi que tem alguns programas de monitorias que eu tenho interesse em me candidatar. O que eu faço agora? Planejamento. Você precisa se planejar. Vamos pensar aí que uma graduação em saúde dura em média 5 anos, né? Parece que é muito tempo, mas não é muito tempo. Passa muito rápido. Eu falo isso para os alunos, eles fazem, tá viajando. Mas quando eles estão lá na metade, ou 60%, 70% do curso concluído, que eles começam a ter uma maturidade acadêmica maior, eles percebem que, opa, não vai dar mais tempo de fazer coisas que eu poderia fazer para me ajudar agora no meu futuro profissional, né? Então, planejar é essencial. Primeira coisa, já que você tem 5 anos, você vai ter que traçar metas, certo? As metas, elas precisam ser de curto, médio e longo prazo, pensando no tempo total da graduação. Então, você ter isso bem estabelecido dentro da sua cabeça e desenhado de alguma forma para você enxergar e se enxergar é essencial. Como é que você define metas? Percebendo suas aptidões. Talvez você não saiba o que você quer exatamente. Eu não sei se eu quero ir para um mestrado, eu não sei se eu quero ir para uma residência, eu não sei se eu quero fazer especialização A, B ou C, mas a gente sabe muito bem aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não tem aptidão. Então, isso a gente já vai cortando e isso acaba já sendo um grande direcionador. Então, vislumbrar isso vai fazer com que você tenha mais facilidade de traçar essas metas. E aí essas metas elas vão ter que estar alinhadas com aquilo que a sua universidade, que a sua faculdade, que o seu curso de graduação oferece. Por isso que é importante lá no começo a gente saber o que a universidade, o que a minha faculdade oferece. Segundo, a gente vai definir prioridades, é claro. Entenda. E eu preciso ser bem realista para vocês. Precisa tirar boas notas, precisa passar de semestre, você precisa fazer o básico bem feito, precisa. Eu costumo brincar que não se faz profissional da saúde só assistindo aula. Então, tem que sentar, tem que ir para a biblioteca, tem que pegar livro, tem que pegar artigo, tem que estudar muito. Então, é óbvio que vai ter aquele semestre que é mais denso, mais puxado, que você vai ter muita disciplina, muito difíceis, que você não vai conseguir se envolver com atividades extras. E tá tudo bem. Por isso que é importante o planejamento e as metas. Outro erro muito comum é o aluno que quer fazer tudo. Aí ele se envolve em 3 projetos de extensão, ele se envolve em 2 projetos de pesquisa e acaba não conseguindo concluir ou concluir de uma forma muito mal feita. Uma outra coisa muito importante é você ter uma ferramenta prática para este planejamento. O que é uma ferramenta prática? Algo visual, algo que você consiga enxergar o quanto você caminhou. Algo que você consiga enxergar o tempo passando e que você consiga olhar e dizer, opa, tô caminhando bem, opa, preciso dar uma acelerada aqui, preciso tirar um pouco o pé do acelerador ali. Então, você ter uma ferramenta, seja uma planilha, por exemplo, uma planilha interativa, que você tenha lá definida cronograma, atividades, as metas que você quer alcançar, é essencial. Você conseguir visualizar esse planejamento é de suma importância para que você consiga avançar de forma satisfatória. E por último, é estar sempre revisando essas metas. Sempre revisando esse planejamento. Por quê? Porque a gente muda. É natural que as nossas aptidões mudem. É natural que possa acontecer alguma coisa no meio do caminho, sei lá, eu adoeça, ou eu tenha que trancar o curso por um período. Então, é importante a gente estar sempre voltando
voltando lá na minha ferramenta de planejamento e olhando, tá tudo bem? Eu preciso recalcular a rota ou continuo nessa rota? Isso não tem problema, isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, isso é de uma inteligência emocional e de uma sagacidade que poucos alunos têm e a gente precisa ter, porque a vida profissional vai exigir isso da gente. As escolhas que a gente faz hoje na nossa graduação é o que vai impactar o nosso futuro profissional, isso sem dúvida. Desde o primeiro momento que você coloca lá o seu pezinho na graduação, você já está sendo avaliado pelo mercado de trabalho, de uma forma ou de outra, seja qual área você for. Isso é uma coisa, assim, certa, não tenha dúvida disso. A sua profissão, ela se inicia no primeiro dia da graduação, não é quando acaba a graduação. Então, bora aplicar tudo isso que a gente aprendeu hoje? Mesmo que você não tenha a ferramenta ideal, mesmo que você não tenha todas as informações necessárias, comece hoje mesmo a estabelecer metas, estabelecer um cronograma e colocar isso em ação e monitorar. Tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha uma outra experiência na graduação, que a sua graduação seja de fato uma graduação de sucesso e que você consiga construir lá na graduação ainda uma carreira de muito impacto. Eu sou Grazi Freta, professora, pesquisadora, mentora acadêmica e tô aqui sempre trazendo conteúdo sobre graduação em saúde. Espero encontrá-los mais vezes.